continuar no assunto de censura e Venezuela, porque acho que todo mundo ficou vidrado nesse final de semana, no domingo e na segunda-feira, na situação da Venezuela. E parece uma coisa absolutamente louca, pareceu uma coisa assim, absolutamente uma loucura mesmo. Mas eu acho que para nós que somos brasileiros, não deveria ser tão loucura. E eu conto para vocês que eu vivo numa história, lá vou eu contar a história, mas eu digo para vocês que eu vivo numa cidade aqui na Flórida que se chama Weston. Weston é a mesma cidade que o Constantino vive, pelo menos até está se mudando, mas vivia agora aqui em Weston. É uma cidade maravilhosa, muito bonita, foi feita pela incorporadora da Disney, então é tudo muito bonitinho aqui, tal, bem um subúrbio americano de casinhas. E o Weston é muito conhecido por ter uma população enorme venezuelana. E tanto que algumas pessoas chamam de Westonzuela, de tantos venezuelanos que tem aqui. Acho que as duas cidades aqui da região que tem mais venezuelanos são Weston e Doral. E é engraçado, aqui em Weston, 20% de uma cidade que tem uns 80 mil habitantes, aproximadamente, ou seja, bastante gente, é, é composta de venezuelanos. Né? A cidade é uma cidade de muitos venezuelanos. E, em geral, pessoas aqui com boas condições financeiras. O Weston é uma cidade relativamente cara para os padrões dos Estados Unidos e até para os padrões do sul da Flórida. Então, basicamente, o que tem aqui são venezuelanos, e hoje 5% da cidade são de brasileiros já. Tá? A gente tem até loja de produtos do Brasil aqui, mas basicamente são pessoas que saíram da Venezuela para os Estados Unidos. Então, imigraram para cá. Então, até tem um grupo de pessoas aqui que é interessante, que tem um conflito entre eles, que tem algumas pessoas que vieram para cá porque roubaram tanto dinheiro na Venezuela, durante o governo Chávez e Maduro, que fizeram uma segunda residência aqui. Isso também é bem parecido com o Brasil. Também tem muita gente que encheu a burra de dinheiro com corrupção no Brasil e comprou apartamento lá, Miami, Key Biscayne, tem muito disso aqui também. Mas, de um modo geral, são pessoas fugindo do regime venezuelano, a classe média alta venezuelana que saiu do país. Então, domingo aqui, eram muitas bandeiras os carros com adesivo e etc., buzinaço, em relação à Venezuela. E eu fui ao mercado num determinado momento e vi um carro com a bandeira da Venezuela. E era uma senhora de uns 45, 50 anos, e eu parei para conversar com ela. E perguntei, poxa, e aí, né? Tô acompanhando as eleições de vocês estão animados? E ela estava extremamente animada. Falou, olha, acho que agora vai, nós vamos retirar o Maduro do poder, ninguém aguenta mais, a situação, eu não conheço mais um venezuelano que apoia o Maduro, até teve isso no passado, mas hoje é só a camada que é beneficiada por ele direto, ele vai perder com 70% dos votos. E eu olhei para ela, eu já tinha ouvido esse discurso antes, né? A gente vai ganhar com 70% dos votos, onde foi que eu ouvi isso antes? Eu virei para ela e falei assim, eu não estava muito animado, né? Eu olhei para ela e falei assim, mas você não tem medo do Maduro roubar as eleições? E ela falou assim, não, ele vai tentar roubar, mas a gente está de olho, vai ter gente em tudo que é lugar, etc, etc. E eu olhei para ela e falei assim, poxa, né, eu não sou especialista em eleição da Venezuela, mas poxa, depois do que a gente viveu no Brasil em 2022, ou mesmo o que vivemos nos Estados Unidos em 2020, não tinha como eu estar lá muito animado, né? Não tinha como eu estar, caramba, eu acho que o Maduro não vai roubar e não tem os meios, etc, etc. Eu digo que nós brasileiros, né, talvez estivéssemos mais vacinados, tem muito tempo que não tinha eleição na Venezuela, e eu acho que nós já estávamos vacinados com a ideia de que ter eleição ou não é isso que garante a democracia. E não tem como não reparar que as notícias do Brasil e da Venezuela são muito parecidas. Então, eu posso ler algumas notícias para vocês e vocês me respondam quem foi que disse. Aqui no chat, eu tenho aqui um retorno do chat aqui embaixo, então vocês me digam, e quando vocês me virem olhando assim para baixo, é porque eu estou olhando aqui o chat. Tá? Por exemplo, alguém acabou de comentar que Maduro tem as Forças Armadas na mão. Eu falo, vamos chegar nesse ponto. Né? Mas, por exemplo, quem foi que disse nosso sistema eleitoral é totalmente seguro? É um exemplo para os outros países. Essa frase é de Alexandre de Moraes ou é de Nicolás Maduro? Decidam. É dos dois, né? Aspas literais. O nosso sistema tem altíssimo nível de segurança e nossas eleições foram legítimas. Quem disse isso? Foi Nicolás Maduro ou foi Alexandre de Moraes em novembro de 2022? Né? Onde foi que o candidato da esquerda venceu a eleição com 51% dos votos? Né? Ou então, que tal essa? Autoridades abrem investigação contra candidato de oposição por fraude eleitoral.
Essa notícia é do Brasil ou é da Venezuela? Afinal, quem no Brasil, né, no STF, no Brasil, por exemplo, o STF não só acusou a oposição, né, como o Alexandre multou em 22 milhões. Na Venezuela, no Brasil foi o Ministério Público, na Venezuela foi o Ministério, na Venezuela foi o Ministério Público, no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal, mas é a mesma coisa. Aliás, o Ministério Público do Brasil também foi em cima, por exemplo, da Jovem Pan. Lembrem disso? Quem é o arqui-inimigo do Elon Musk? É o Alexandre de Moraes ou é o Nicolás Maduro? Aliás, eu tenho que ser honesto aqui, que o Alexandre de Moraes usou uma. O Alexandre de Moraes foi um pouco menos ridículo do que o Maduro na forma como ele se colocou. Os dois consideram o Elon Musk um arqui-inimigo, mas o Maduro foi muito ridículo. Vale até a pena a gente colocar aqui o vídeo, Bruno. ¿Quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, Olha, el célebre Elon Musk, ele não consegue. que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Archienemigo, Não, essa el parte eu quero de célebre novo. Elon Musk, Musk. que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata. Eu confesso que nem os caras da Globo News foram tão ridículos. Lembrem que teve gente na Globo News dizendo que o Elon Musk estava por trás da articulação da direita internacional. Essa frase dita pelo Maduro foi dita quase que literalmente pela Globo News. A parte é que ninguém teve a coragem de ser tão ridículo a ponto de dizer que o Elon Musk ia invadir o Brasil com o seu exército e os seus foguetes. Mas toda essa parte da articulação internacional, isso foi dito igualzinho pela esquerda. Con tu satélite pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Ideologia fascista de extrema direita. Vocês ouviram já esse termo em algum lugar, não? Ideologia fascista de extrema direita? Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. ¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. É o Elon Musk que tem que ficar envergonhado. Un Twitter, que llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando del CNE. Elon Musk, estás desesperado, te fuiste de boca, Elon Musk, contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelear? Ó, Elon Musk está se cagando agora da Venezuela. Mas eu volto a dizer, o discurso é exatamente o mesmo discurso. O discurso contra o fascismo da extrema-direita, o discurso do Elon Musk que está por trás dessa rede. A revolta com Elon Musk é pelo motivo que todos nós já sabemos. Por que o Elon Musk se tornou um arqui-inimigo tanto do Maduro quanto do Alexandre de Moraes ou do Barroso e de quem quer que seja do próprio Lula? Porque o X resolveu romper o acordo que existia desde as eleições americanas de 2020 de censura. Então nós tivemos a oportunidade, por exemplo, em casos recentes, né, tanto no caso do atentado ao Donald Trump, quanto agora nas eleições da Venezuela, de ver o que está acontecendo. E a gente está vendo que o bicho está pegando na Venezuela. A população, graças ao X, né, a população está puta nas calças. Né? Parece que, sei lá, eles foram, não sei se soa familiar para vocês no Brasil, né, para a gente no Brasil, que parece que a população foi às ruas protestar e cometeu até atos de vandalismo. Bota o vídeo aí. Nego puto nas calças. Essa imagem, obviamente, né, lembra muito a queda da estátua do Saddam Hussein no Iraque e aí a estátua do Chávez, mas a gente não tem como crer que o povo venezuelano tenha meios
de efetivamente derrubar o governo Maduro. Não há meios, mas há uma revolta popular. E é claro que você tem que fazer uma semelhança disso que está acontecendo com o 8 de janeiro ou o 6 de janeiro. Não é uma mera coincidência. Porque a reflexão honesta que deveria estar acontecendo nos jornais, e o Ministério Público ficou muito revoltado quando eu disse na Jovem Pan, apesar de eu ter condenado e ter chamado as pessoas do 8 de janeiro de estúpidas na forma como elas estavam caindo numa armadilha, né, que obviamente se mostrou realidade depois, eu simplesmente tive a felicidade de saber que era uma armadilha antes, por acompanhar a política americana, mas o Ministério Público ficou revoltado com o fato de eu ter dito que eu compreendi a revolta daquelas pessoas. E eu convido você que está me assistindo honestamente a se manifestar no chat, nos comentários, como deveria reagir a população de um país diante de um roubo flagrante das suas eleições e com total, depois de perder completamente a confiança nas suas instituições. Respondam honestamente, como deve reagir uma população diante de uma situação dessa? É para ficar parado? É para sentar em casa e choramingar? Ou é para ir para as ruas protestar? E às vezes os protestos até saem do controle e chegam ao estado que a gente viu aqui de vandalismo. E eu publiquei, por exemplo, no meu ex, está lá, falando do ex, é por isso, de novo, por isso que é o arqui-inimigo do Alexandre e do Maduro, né? O arqui-inimigo dos ditadores, o arqui-inimigo do Xi Jinping, que também baniu o ex na China, ou do Kim Jong-il, que baniu na Coreia do Norte. Mas eu publiquei no meu ex uma pesquisa que mostrou que o percentual de venezuelanos que desconfiam do seu sistema eleitoral é praticamente idêntico ao percentual de brasileiros que desconfiam do seu processo eleitoral. Ali, na faixa dos 30 e poucos, 40% da população do Brasil não confia no seu sistema, pesquisa da Atlas Intel, e a mesma coisa, um número parecido da população venezuelana. O grau de pessoas que confiam e aprovam o trabalho do Supremo Tribunal Federal no Brasil hoje está chegando abaixo dos 2 dígitos. 13% da população, se não me engano. Então, quando você chega a esse estágio, você repara, olha, a população tentou se manifestar democraticamente nas urnas. E foi um festival, nós vimos aqui um monte de gente impedida de votar, uma falta de transparência completa no processo eleitoral, e aqueles que controlam o processo dizem, não, nosso processo é maravilhoso. Nós temos aqui, nós somos exemplo para o mundo inteiro. Nem o Brasil é tão bom quanto a gente. Como deve reagir uma população que se encontra nessa situação? Ora, eu vou fazer um paralelo com os Estados Unidos, então se vocês não querem que eu faça paralelo no Brasil. A população recorreu à justiça nos Estados Unidos. É mentira, é falso, é fake news de que o Donald Trump foi derrotado na justiça dos Estados Unidos. A maioria dos processos, como o fatídico processo da Suprema Corte, os tribunais se recusaram a olhar os casos. Então você tinha uma população que, graças às redes sociais, se fosse antes das redes sociais, na época que o Alexandre dizia que eram os tempos áureos, ninguém ia ter visto o que estava acontecendo na Pensilvânia, ninguém tinha visto o que tinha acontecido em Fulton County, ninguém tinha visto o que estava acontecendo no Arizona, ninguém tinha visto as imagens das caixas sendo colocadas, o 2000 News não tinha saído, ninguém tinha visto o que tinha acontecido antes das eras das redes sociais. A imprensa tinha determinado que o ganhador era o Biden e ninguém, que estava, aliás, em um ótimo estado mental, como sabemos, né, não estava nada senil. Então, antes da internet, todo mundo ia acreditar que estava tudo uma maravilha. Mas depois da internet, você tem uma massa da população que nós estamos falando de dezenas ou talvez uma centena de milhão de pessoas. Dezenas e dezenas de milhões de pessoas que não confiam no seu sistema. Essas pessoas olham e veem a imprensa escarrando na cara delas. A imprensa, no caso da Venezuela, é a imprensa oficial. Eu não vejo nenhuma diferença entre a imprensa oficial da Venezuela e a Globo News. Absolutamente a mesma coisa. Talvez a Globo News esteja mais à esquerda do que a imprensa oficial da Venezuela. O discurso é o mesmo. Elon Musk está por trás de tudo, o atentado do Trump foi fajuto, os imperialistas fascistas de extrema direita, aliança global, o discurso é a mesma coisa. Então essas pessoas, em vez de reconhecerem qual é a situação e falarem assim, pô, vamos ter uma discussão, vamos ter um painel, como a Jovem Pan chegou a fazer. Olha, tinha pessoas lá que acreditavam, tinha pessoas que não acreditavam, vamos ter um painel e vamos ter uma discussão, vamos fazer as perguntas para as autoridades, etc, etc. Não, a imprensa dos Estados Unidos, a imprensa do Brasil e a imprensa da Venezuela, todo mundo não, foi uma maravilha. Isso aí, quem desconfia é negacionista eleitoral. Então, a população só tem como reagir dessa forma que a gente está vendo. E eu digo que é uma forma estúpida, e disse que era estúpida no 8 de janeiro, não por não ser legítimo o sentimento, mas por ser claramente uma armadilha. Se você não dispõe dos meios,
você está se colocando numa situação de vulnerabilidade. Eu sempre falo isso. Uma boa parte de eu poder falar o que eu estou falando é porque eu estou dentro de um país livre. Se eu estivesse no Brasil, eu ia ter que fazer que nem fez o Fiuza, por exemplo, que tem que escalar. Senão você morre jogado num calabouço. Soldado que sai correndo na frente da metralhadora, ele não é herói, ele é estúpido. Então, a Bíblia fala: a gente é inocente como a pomba, mas prudente, esperto como a serpente. A prudência é a virtude cardinal. Porque a consequência disso, a gente viu no Brasil. É mais truculência estatal, que agora vai chamar esses protestos de, vocês já sabem, golpe de Estado e ameaça à democracia. Com direito a endosso dos militares. Não é brincadeira. Realmente endosso dos militares. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas. Os fascistas da direita extrema. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Essa frase poderia ter saído da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou do comandante do Exército do Brasil. Apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Há um golpe em curso e o Maduro é o salvador da democracia, o protetor da democracia. No Brasil foi o Alexandre. É golpe. Quando foi que a gente ouviu isso antes? Eu já expliquei, golpe de Estado para a esquerda é qualquer coisa que os tire do poder. Vocês acham que o general Tomás Frajola, comandante do Exército Brasileiro, não sentiu uma invejinha desse cara aí, sei lá que é o nome desse Zé Porra aí, da Venezuela, que foi lá e tudo colocado pelo Maduro, assim como o general Frajola, completamente incompetente, desacreditado para a função que tem, foi colocado lá pelo Alexandre. Talvez as nossas Forças Armadas não tenham chegado a uma postura tão ativa, porque de fato falta altivez às nossas Forças Armadas, mas passivamente o resultado foi o mesmo. Eu estava vendo uma entrevista do meu mestre de jiu-jitsu, Pedro Valente, no ConnectCast, aliás, recomendo muito para quem gosta de jiu-jitsu, e ele falando o seguinte, que o pai dele ensinava para ele que, eu vou parafrasear aqui, acho que citando algum jurista alemão, o que é sempre perigoso, mas dizendo o seguinte, que basicamente dizendo o seguinte, aquele que tolera uma injustiça é pior do que aquele que comete uma injustiça. Porque o que comete uma injustiça, às vezes, pode não saber, etc. Mas o que tolera, ele está vendo aquilo, ele está aceitando aquilo. Então, o pecado, né, como a igreja separa, né, o pecado da comissão e o pecado da omissão. Os dois são pecados. Então, talvez tenhamos Forças Armadas com níveis diferentes. Então, mas se tornaram partícipes, em ambos os países, da repressão política. E não tenho dúvida, esse é o caminho da Venezuela. Esse é o caminho da repressão política. A gente já tinha, na Venezuela, assim como no Brasil, a grande líder da oposição, no caso lá a Maria Corina, no caso do Brasil Jair Bolsonaro, ambos inelegíveis por decisão de tribunal. Tribunal aparelhado pelo Maduro lá e tribunal aparelhado pelos 25 anos de governo de esquerda que a gente teve no Brasil.